Você não nasceu em uma praia paradisíaca com um mapa do tesouro na mão e o vento perfeito inflando as velas. Você nasceu pobre, provavelmente sujo, e acabou em um navio pirata porque não tinha muitas opções melhores. Talvez tenha sido sequestrado em um porto, talvez estivesse fugindo da fome, talvez só tenha feito a escolha errada no pior momento possível. De qualquer forma, no instante em que você pisa naquele convés de madeira apodrecida, sua vida como uma pessoa normal acaba. O navio não cheira a aventura. Ele cheira a mofo, vômito seco, fezes humanas e água salgada estagnada. O chão está constantemente molhado, não porque alguém limpa, mas porque o mar invade tudo. Cada passo é um risco de escorregar, quebrar um osso ou simplesmente cair no oceano e desaparecer sem que ninguém pare o que está fazendo para olhar. Não existe tripulação unida. O que existe é um grupo de homens exaustos, armados, paranoicos e violentos, presos juntos em um espaço flutuante pequeno demais para o ódio que sentem uns pelos outros. Aqui, confiança não é um valor, é uma fraqueza, e fraquezas são exploradas rapidamente. Seu primeiro choque vem rápido, o espaço. Você imaginava redes penduradas, talvez um cantinho para dormir olhando as estrelas. O que você ganha é um pedaço de chão abaixo do convés, onde dezenas de corpos se espremem como carga. Não há camas suficientes. Muitas vezes você dorme sentado, encostado em barris ou em outros homens igualmente derrotados. O ar lá embaixo é pesado, quase não circula. Quando chove, a água escorre pelas frestas e transforma o chão em lama. Quando o sol bate forte, o calor fica preso ali dentro, cozinhando você lentamente. Respirar fundo é desconfortável. Respirar raso é o normal. Não existe silêncio de verdade. Sempre há o rangido da madeira, o estalo das cordas, o som das ondas batendo no casco. À noite, esses barulhos não acalmam. Eles mantêm você acordado, lembrando que está dormindo dentro de algo que pode afundar a qualquer momento. A comida é o próximo golpe na sua fantasia. Nada de carne assada ou rum infinito servido em canecas limpas. Você come o que não estragou ainda. Biscoitos duros infestados de insetos, carne salgada há tanto tempo que perdeu qualquer gosto que um dia teve. Às vezes você mastiga no escuro e prefere não pensar muito no que está entre seus dentes. Água potável é mais valiosa do que ouro. Ela fica armazenada em barris que, com o tempo, desenvolvem gosto de madeira podre, algas e qualquer coisa que tenha crescido ali dentro. Você bebe porque precisa, não porque quer. Muitas vezes você passa o dia inteiro com a boca seca, tentando não pensar nisso. O escorbuto não é uma palavra distante ou um conceito histórico. É algo que você vê acontecer. Gengivas incham, dentes começam a cair, feridas simples não cicatrizam. Homens fortes viram sombras de si mesmos, sangrando pela boca, incapazes de subir uma escada sem ajuda. O trabalho nunca para. Se você não está limpando o convés, está ajustando velas, carregando barris, consertando algo que quebrou ou bombeando água para fora do navio. Não existe dia de descanso. O mar não descansa, então você também não. À noite, quando finalmente para, você não relaxa. O medo continua. Medo de tempestades, medo de ataques, medo da própria tripulação. Uma discussão pequena pode virar uma facada. Um olhar errado pode ser interpretado como desafio. E desafios raramente terminam bem. A hierarquia é simples e brutal. O capitão manda. Logo abaixo vêm os oficiais. Abaixo deles, você. Se o capitão não gosta de você, sua vida vira um inferno ainda maior. Castigos são públicos e exemplares. Chicotes, correntes, humilhação. Não para corrigir, para lembrar quem manda. Você aprende rápido a não se destacar. Não ser o mais fraco, porque os fracos viram alvo. Não ser o mais forte, porque os fortes são vistos como ameaça. Você tenta existir no meio, invisível, torcendo para passar despercebido mais um dia. A violência é constante, mas raramente heróica. Não há duelos cinematográficos. O que existe são brigas rápidas, sujas, resolvidas com garrafas, facas cegas ou mãos nuas. Sangue no convés não causa espanto. É só mais uma coisa para limpar antes que escorreguem nele. O mar, que você achava bonito, vira um inimigo pessoal. Tempestades surgem sem aviso. O navio inclina, objetos voam, homens são jogados contra paredes. Você segura qualquer coisa que consiga, torcendo para não ser arremessado para fora. Se cair no oceano durante uma tempestade, ninguém vai virar o navio para te salvar.
Às vezes, alguém simplesmente desaparece. Um passo em falso, um empurrão acidental, um corpo pesado demais para ser resgatado. O navio segue em frente. A vida continua como se aquela pessoa nunca tivesse existido. Quando o navio finalmente encontra outro para atacar, o medo muda de forma, mas não diminui. Agora ele vem com o som de tiros, gritos e madeira quebrando. Você não está lutando por glória. Está lutando porque, se não lutar, alguém atrás de você vai te matar por covardia. Abordagens são caóticas. Fumaça, barulho, sangue. Não há estratégia elegante. Há empurrões, quedas, lâminas entrando onde encontram espaço. Você pode morrer sem entender o que aconteceu, atingido por alguém que nunca viu o rosto. Se sobreviver, não há comemoração duradoura. O saque gera brigas internas, acusações de roubo, ciúmes. O clima fica ainda mais tenso, mais perigoso, mais imprevisível. E enquanto tudo isso acontece, a noção de tempo se dissolve. Dias se misturam, semanas passam. Você não sabe exatamente onde está no mapa, apenas que está longe de qualquer lugar seguro. O navio se torna o seu mundo inteiro, um mundo pequeno, sujo e violento, do qual não há saída fácil. Depois de algum tempo, você percebe que o maior inimigo não é o mar nem os navios inimigos, é o desgaste constante. Seu corpo nunca se recupera completamente. Você acorda cansado, trabalha exausto e dorme com dor. Músculos ficam sempre tensionados, articulações inflamam. Pequenos ferimentos viram problemas sérios porque ninguém para cuidar deles. Infecções são comuns. Um corte feito por uma farpa de madeira pode inchar, escurecer e começar a cheirar mal em poucos dias. Não há médico de verdade a bordo. O máximo que você recebe é um pano sujo, um pouco de álcool, talvez uma faca aquecida para cauterizar. A dor não é um efeito colateral, ela faz parte do tratamento. A higiene praticamente não existe. Banhos são raros e rápidos quando acontecem. Roupas ficam grudadas ao corpo, endurecidas pelo sal e pelo suor seco. Piolhos, pulgas e ratos dividem o espaço com você. À noite, enquanto tenta dormir, você sente coisas se mexendo perto da sua pele e aprende a não reagir. O navio nunca é realmente seguro. Mesmo quando está ancorado, o perigo continua. Autoridades podem aparecer, caçadores de piratas podem atacar, ou alguém da tripulação pode decidir que você vale mais morto do que vivo. Aqui não existe garantia de amanhã. O álcool que você imaginava como símbolo de liberdade vira anestesia barata. Rum não é diversão, é fuga. Homens bebem para esquecer onde estão, quem são e o que fizeram. Bebem até cair, e quando caem, ficam vulneráveis. Brigas bêbadas são comuns. Algumas terminam com alguém jogado ao mar por acidente. A paranoia cresce devagar, mas nunca para. Você começa a desconfiar de sussurros, de risadas baixas, de olhares demorados. Um comentário mal interpretado pode ser visto como traição. E traição, em um navio pirata, é uma sentença de morte informal. Não existe justiça real. Existem decisões rápidas, tomadas por quem tem mais poder no momento. Se alguém te acusa, você raramente tem chance de se defender. Testemunhas mentem, o capitão decide, a tripulação observa. O castigo acontece ali mesmo, na frente de todos, para servir de exemplo. Às vezes o castigo é simples, menos comida, mais trabalho, noite sem descanso. Outras vezes é extremo, amarrações, açoites, correntes presas ao tornozelo. Em casos mais graves, abandono em terra desconhecida ou execução sumária. Tudo isso é tratado como parte normal da vida no mar. Você começa a perceber que a promessa de riqueza é uma ilusão. A maioria dos saques não muda sua vida. O dinheiro some rápido, dividido entre muitos, gasto em portos perigosos, roubado por companheiros ou perdido em apostas. Para cada história de pirata rico, existem centenas de homens que morreram sem nada. Os portos não são descanso, são apenas outra forma de risco. Doenças, golpes, brigas com marinheiros de outros navios, autoridades disfarçadas. Você desce do navio esperando alívio e encontra mais tensão, sempre olhando por cima do ombro.
sempre pronto para correr ou lutar. Relações humanas são superficiais. Ninguém quer se apegar demais. Amigos hoje podem ser inimigos amanhã. O medo de traição impede qualquer laço profundo. Você aprende a rir junto, beber junto, lutar junto, mas nunca confiar totalmente. O tempo passa e algo muda dentro de você. Coisas que antes chocavam agora parecem normais. Um corpo sendo jogado ao mar não causa mais reação. Um grito de dor vira barulho de fundo. Essa adaptação não é força, é sobrevivência. O mar cobra seu preço psicológico. O horizonte infinito começa a parecer uma prisão sem paredes. Sempre o mesmo azul, sempre o mesmo balanço. Você sente falta de chão firme, mesmo sem perceber. Às vezes, quando o navio está parado, você ainda sente o corpo balançando, como se nunca mais fosse se ajustar à terra. A falta de privacidade corrói sua mente. Nunca estar sozinho, nunca ter silêncio real. Sempre alguém observando, ouvindo, julgando. Seus pensamentos ficam mais curtos, mais duros. Você para de planejar o futuro, porque o futuro não parece real. Alguns homens quebram antes do corpo. Começam a falar sozinhos, a ter explosões de raiva, a rir em momentos errados. Outros ficam estranhamente calmos, como se já tivessem aceitado qualquer fim. Esses são os que mais assustam. Quando alguém enlouquece de vez, o destino é rápido. Não há paciência para a instabilidade. Um homem imprevisível é um risco para todos. E riscos são eliminados, às vezes discretamente, às vezes de forma brutal. As superstições aumentam. Qualquer coisa vira sinal de mau agouro. Um pássaro errado, um objeto quebrado, um sonho ruim contado em voz alta. O medo coletivo se alimenta disso. Em um ambiente onde a morte é comum, qualquer explicação serve. Você começa a contar sua vida em dias sobrevividos, não em conquistas. Cada amanhecer é uma vitória pequena e silenciosa. Cada noite que termina sem briga ou tempestade é um alívio temporário. E mesmo assim, você sabe que tudo pode acabar de forma rápida e banal. Um erro, um azar, um conflito que não era seu. O navio não se importa. O mar não se importa. A tripulação muito menos. Em algum ponto você entende a verdade que ninguém diz em voz alta. Viver em um navio pirata não é liberdade. É estar preso a um ciclo constante de perigo, miséria e medo, fingindo que isso é escolha porque admitir o contrário dói demais. Conforme os anos passam, se é que você chega a contar anos, seu corpo começa a falhar de formas que você não consegue esconder. Costas permanentemente arqueadas, mãos cheias de calos rachados, joelhos que doem mesmo quando você não está se movendo. O trabalho pesado nunca diminui, ele só se acumula. Você percebe que ninguém envelhece bem ali. Homens que pareciam invencíveis alguns anos atrás, agora mancam, respiram com dificuldade ou dependem de outros para subir no convés. Não há espaço para fraqueza prolongada. Se você não consegue acompanhar o ritmo, vira um peso morto. E pesos mortos não duram muito. Às vezes são deixados para trás em algum porto com uma desculpa qualquer. Outras vezes simplesmente caem no mar durante a noite. Ninguém pergunta, ninguém comenta. Seguir em frente é a única regra real. A violência interna aumenta conforme os recursos diminuem. Quando a comida escasseia, o navio fica mais silencioso e mais perigoso ao mesmo tempo. Olhares ficam mais longos. Discussões surgem por coisas pequenas. Cada refeição vira um lembrete de que nem todos vão sobreviver. Em batalhas você já não sente adrenalina. Sente cansaço. Um cansaço profundo, quase resignado. Você luta porque sabe que parar significa morrer, não porque acredita em vitória ou recompensa. Cada confronto parece apenas mais uma forma possível de acabar com tudo. Às vezes, você sobrevive por pura sorte. Um golpe que erra por centímetros. Um disparo que pega outra pessoa. Um empurrão que te joga para trás no momento certo. Essas pequenas coincidências passam a definir sua existência. Você começa a notar que o medo muda. No começo, você tinha medo de morrer. Agora, você tem medo de continuar vivendo daquele jeito. A ideia de passar mais anos ali, repetindo os mesmos dias, começa a pesar mais do que o risco de um fim rápido. Alguns homens escolhem esse fim.
não de forma dramática, mas silenciosa. Um passo a mais em direção à borda, uma distração conveniente durante uma tempestade, um corpo que não luta quando cai na água. Ninguém fala sobre isso depois. A liderança do navio também não é estável. Capitães morrem, são traídos, são substituídos. Cada mudança traz novas regras, novas punições, novas paranoias. Você nunca sabe se o homem que manda hoje estará vivo amanhã. Quando um novo capitão assume, ele precisa provar autoridade. E provar autoridade quase sempre envolve violência. Execuções públicas, castigos exagerados, decisões cruéis feitas para impressionar. Você aprende a ficar quieto, a baixar a cabeça e torcer para não ser escolhido como exemplo. O navio em si começa a se degradar. Madeira apodrece. Cordas se desgastam. Vazamentos surgem. Concertos improvisados viram solução permanente. Cada rangido mais alto faz você se perguntar se aquele será o som final antes de tudo afundar. Tempestades ficam mais aterrorizantes conforme o navio envelhece. Você sente o casco tremer. A água invade áreas que antes ficavam secas. Bombear água vira prioridade absoluta. Não importa o quão cansado você esteja. Se parar, o mar vence. Durante essas noites, o medo é coletivo. Não há bravatas. Não há piadas. Apenas homens trabalhando no limite, com os olhos arregalados, esperando que o navio aguente mais algumas horas. Alguns rezam. Outros xingam. Alguns apenas encaram o nada. Quando a tempestade passa e o navio ainda flutua, não há comemoração. Só um silêncio pesado. Um entendimento mútuo de que aquilo vai acontecer de novo. Talvez pior. Talvez em breve. Em momentos raros de calmaria, você pensa na vida que poderia ter tido. Não uma vida perfeita. Apenas uma vida previsível. Um lugar fixo. Pessoas conhecidas. Problemas comuns. Esses pensamentos doem mais do que qualquer chicotada. Você percebe que não construiu nada, não deixou marca, não acumulou segurança. Tudo que você tem cabe em um pequeno espaço e pode ser tirado de você a qualquer momento. Sua existência é funcional, descartável. A noção de identidade se dissolve. Você não é mais quem era antes de subir naquele navio, mas também não é alguém que escolheu ser isso. Você é apenas alguém que continua respirando, dia após dia, em condições que ninguém deveria romantizar. Quando o navio encontra problemas sérios demais, como danos irreparáveis ou perseguição intensa, decisões desesperadas são tomadas. Às vezes, parte da tripulação é sacrificada para que o resto sobreviva. Sorteios informais, escolhas silenciosas. A moral desaparece completamente. Nesse ponto, você entende que a ideia de irmandade pirata nunca existiu de verdade. O que existia era a conveniência. Enquanto você era útil, você ficava. Quando deixava de ser, você se tornava um risco. E assim, vivendo cercado por mar, violência e abandono, você chega à conclusão que ninguém gosta de admitir. O navio nunca foi seu lar. Ele sempre foi apenas um lugar onde você estava esperando o fim, seja ele qual fosse. Se você sobreviver tempo suficiente, algo raro acontece. O corpo continua vivo, mas a expectativa de futuro desaparece por completo. Não existe aposentadoria, não existe plano. O máximo que você consegue imaginar é o próximo dia sem dor suficiente para trabalhar. Piratas não se tornam lendas enquanto vivem. Eles se tornam problemas. Homens velhos, mancando, com mãos trêmulas e reflexos lentos. Em um ambiente onde tudo depende de força e agilidade, envelhecer é um erro imperdoável. Quando você já não consegue subir cordas com a mesma rapidez ou reagir a uma briga repentina, os olhares mudam. Você passa de companheiro para risco, de risco para peso, e de peso para algo que precisa ser resolvido. Alguns são abandonados em portos distantes com promessas vazias. Outros são deixados em ilhas que talvez tenham alguém por perto. Alguns simplesmente desaparecem durante a noite, e ninguém pergunta onde foram parar. Não há despedidas,
não há reconhecimento. Anos de trabalho duro, violência e sobrevivência não compram lealdade. No máximo, compram tolerância temporária. Se você tem sorte, encontra um pedaço de terra firme e consegue desaparecer antes que alguém decida que você sabe demais ou vale menos vivo do que morto. Mas essa sorte é rara. E mesmo em terra, o passado não some. Você carrega no corpo e na mente tudo o que viveu. As dores não vão embora. O sono nunca é tranquilo. Barulhos altos fazem você reagir como se estivessem em uma batalha. O cheiro de água salgada ainda causa desconforto. As histórias que as pessoas gostam de contar sobre piratas não incluem você. Elas falam de liberdade, aventura e tesouros. Não falam de gengivas sangrando, ossos quebrados e noites sem dormir com medo de quem dorme ao seu lado. Ninguém canta música sobre os que morreram de infecção, fome ou simplesmente foram descartados quando deixaram de ser úteis. Esses nomes não entram em livros. Eles somem no mar, junto com os corpos. Se você olhar para trás, percebe que passou a vida inteira reagindo, nunca escolhendo. Reagindo ao mar, à violência, à autoridade, ao medo. A ideia de liberdade nunca passou de uma palavra conveniente. A verdade é simples e desconfortável. Viver em um navio pirata não era sobre explorar o mundo. Era sobre sobreviver a ele nas piores condições possíveis, cercado por pessoas tão desesperadas quanto você. O tesouro, quando existia, raramente compensava. Ouro não cura doenças. Prata não faz um corpo cansado funcionar melhor. E nenhum saque compra de volta os anos perdidos ou as partes de você que ficaram pelo caminho. Quando tudo acaba, seja por morte, abandono ou pura sorte, não há sensação de vitória. Apenas alívio. Alívio por não precisar mais acordar naquele convés. Alívio por não ouvir mais o rangido da madeira. Alívio por não precisar desconfiar de todos ao redor. Se você sobreviveu, sobreviveu apesar do navio, não por causa dele. E essa diferença importa mais do que qualquer história romântica já contou. A imagem do pirata livre, rindo ao vento com um copo de rum na mão, só funciona para quem nunca precisou viver aquilo. Para quem nunca sentiu a fome constante, o medo silencioso e a certeza de que era descartável. Porque, no fim, o navio não era um símbolo de liberdade. Era uma prisão flutuante, sem paredes, sem leis e sem saída fácil. E você não escolheu estar ali. Você apenas se adaptou, porque era isso ou desaparecer. Então, da próxima vez que alguém falar sobre como seria incrível viver como um pirata, você sabe a verdade. Não seria incrível. Não seria divertido. Seria curto, doloroso e solitário. Mas a boa notícia é que você não nasceu em um navio pirata. Você não precisa dormir com medo de acordar morto. Você não precisa beber água estragada ou lutar por comida. Você pode simplesmente fechar esse vídeo, respirar fundo e sentir algo que quase nenhum pirata sentiu de verdade: segurança. A maioria das histórias que a gente conta sobre o passado é mentira. Se você quer ver como as coisas realmente eram, se inscreva.